Oi, gente, tudo bem? Pra quem não me conhece, eu sou a Emanuele. Eu perdi 45 quilos sem cirurgia e falo um pouco do meu processo de emagrecimento nas redes sociais ao lado. E aqui no YouTube, esse aqui é o meu segundo vídeo. Então, pra quem não viu o primeiro vídeo, eu falo sobre o início do meu processo de emagrecimento. Eu conto a minha experiência com o balão intragástrico que eu coloquei. Como eu conto lá, infelizmente essa experiência só durou um mês. Era pra durar 7, só durou um. Mas agora, em agosto, eu vou completar um ano de jornada e esse foi o início de tudo. Então eu coloquei o balão, depois de um mês eu tive que tirar, e como eu já tinha perdido 13 quilos, eu resolvi continuar todo esse processo, porque eu tive uma mudança de comportamento muito drástica e eu resolvi continuar, já que eu já tinha tido um ótimo empurrão inicial, eu resolvi continuar e não desistir. Comecei, desde que eu pus balão, eu comecei a inserir atividade física na minha vida, na minha rotina. No meu primeiro mês de balão, eu comecei bem devagar mesmo, porque eu estava completamente sedentária. Então, nesse mês com o balão, eu já tinha começado a fazer uns exercícios. Eu fazia as caminhadas em casa para iniciantes da Carol Borba. E eu fazia uma ou duas no máximo. Eu não aguentava muito mais do que isso. Comecei a fazer todo dia, pelo menos um pouquinho. Era muito difícil fazer atividade para mim, eu me sentia muito enjoada. Qualquer movimento era muito ainda, porque estava bem no começo. E eu fazia mesmo assim, eu fazia todo dia. Depois de uma semana eu acho que eu já conseguia fazer 3 por dia. E eu fui fazendo e fazendo. E eu fui gostando daquilo. Eu fui vendo o resultado daquilo no meu corpo. Eu fui gostando de como eu me sentia bem, do vigor que eu tinha no meu corpo, sabe? De conseguir estar fazendo aquilo, o meu corpo tá conseguindo fazer aquilo, sendo que por a minha vida toda eu falhei e achei que não ia conseguir, e meu, eu tava conseguindo, eu era capaz. O meu corpo é fantástico e consegue fazer muitas coisas, e eu fui descobrindo isso, né? Porque era tudo muito novo pra mim. Então, eu comecei com a Carol Borba, fazendo algumas aulas por dia, depois fui aumentando a intensidade, e depois que eu tirei o balão, eu continuei fazendo isso. E aí, nessa época, falando também um pouco sobre a minha alimentação, que é uma coisa que muita gente me pergunta muito, sobre alimentação e atividade física. Com o balão, eu estava seguindo a dieta do balão. Como eu fiquei só um mês, eu só peguei a parte restritiva, né? Eu fiquei só uma semana com dieta sólida. E então, eu tinha ficado só com líquido, semissólido, pastosa. E então, eu não podia seguir a mesma dieta do balão, até porque agora eu já estava sem o balão. E não faria sentido nenhum. Então, eu procurei uma nutricionista que me ajudou muito. É a Gabriela Pimentel, aqui de Valinhos. Beijo, Gabi. E ela me ajudou a criar uma alimentação que fosse fácil pra mim, porque eu acho que foi uma coisa que eu aprendi. Eu comia coisas que eu gostava muito de comer, então pra mim tava ótimo. Eu comia uma saladona de alface com frango e grão de bico, um pouquinho de arroz integral. Eu fui comendo assim, um pouco meio intuitivo também, sabe? Com base no que ela me passava, eu ia me ajustando. E eu comia isso, eu comia salada, um pouquinho de arroz, um pouquinho de grão de bico, de algum grão e proteína. Era isso que eu comia. Como as minhas porções variaram, isso que eu acho mais importante. As minhas porções, elas variaram muito. Então, assim, antes eu enchia meio prato de arroz e um pouco de proteína e um pouquinho de salada. E era a minha alimentação. Isso quando não tinha arroz junto com macarrão, junto com mil coisas, e um pouquinho só de salada e um pouquinho só de proteína. Então, o que mudou mais pra mim foi a combinação, a composição de um prato. E isso, assim, entrou na minha cabeça muito fácil depois que eu tirei o balão, porque eu fiquei tanto tempo comendo tão pouco que aquele pouquinho de arroz pra mim, aquela salada e a proteína, elas me enchiam muito, então eu me sentia muito satisfeita. E uma alimentação mais balanceada, com mais nutriente, eu percebi a diferença que isso fazia no meu humor, na minha pele, no meu corpo, literalmente tudo. Aí eu lembro que quando eu cheguei nos 25 quilos perdidos, eu acho, então eu perdi 13 com balão,
E quando eu cheguei nos 25 quilos perdidos, eu tava muito pilhada. Quanto mais eu perdia, mais eu me pilhava. E acho que isso que foi uma coisa que me ajudou muito, porque o reforço que eu tinha de ver o meu corpo mudando, de me sentir melhor, era muito grande. Então eu não queria parar de jeito nenhum. E eu comecei a fazer jejum. Eu incorporei o jejum, acho que por uns 3 meses. E eu lembro que eu perdi muito, muito peso com o jejum. Eu acho que eu cheguei a perder 15 quilos só com o jejum. E, e eu fazia o jejum, eu comecei com o 16/8. Eu já comecei com ele porque eu tava muito pilhada. Então, o 16/8, ele implica em você ficar 16 horas sem comer, né? Comendo as coisas que o jejum permite. Então, café sem açúcar, chás sem açúcar, água com limão, água, enfim. Tomando só líquidos. Então, eu ficava 16 horas em jejum, ingerindo só esse tipo de coisa que eu falei, e ficava 8 horas tendo uma alimentação mais livre. Eu fiz todos os dias o jejum, fiquei um tempão fazendo isso. O jejum foi uma coisa que depois que eu fui que eu fui voltar para minha nutricionista, eu já tinha começado a fazer meio que por conta própria, com pesquisa, lendo e aprendendo como que funcionava. E aí, quando eu fui na Nutri, ela falou que eu deveria reduzir, né, um pouco da quantidade, que não tinha necessidade, né, 100% de estar fazendo aquilo. E ela me explicou os porquês. E eu reduzi o jejum, entrei na academia, porque eu já tinha chego, acho que em 35 quilos perdidos nessa época. E fui pra academia fazendo jejum só umas 2 ou 3 vezes por semana. E fui perdendo mais peso. Coisa que eu tenho que falar sobre o jejum, que eu acho que me ajudou muito, já que estou falando da minha experiência aqui, foi um aplicativo chamado Clear. É muito bom, gente, pra quem tá querendo fazer jejum, pra quem quer começar. Eu tava tão fissurada que cheguei até a comprar a versão paga na época. Ele me ajudou muito. Ele marca certinho os horários. Você clica na hora de iniciar e ele meio que vai contando as horas, te falando em qual fase você tá. Ele vai te ajudando a chegar no seu objetivo, ele vai contando quantos dias, ele também tem como você marcar o peso. E assim, isso não é publi, quem me dera fosse, mas foi algo que realmente me ajudou muito, esse aplicativo. E ele é bem bacana, a versão paga, quem também tiver a oportunidade, eu recomendo, porque ele é muito completo, ele tem receitas, inclusive, que ele passa para você poder quebrar o seu jejum, tem tudo muito explicadinho, então ele é praticamente um guia, sabe? Muito, muito bom mesmo. A minha alimentação continua a mesma. Eu comecei a estabilizar um pouco o meu peso. Quando eu cheguei em 89 quilos, eu dei uma estabilizada. Entrei na academia, fui perdendo um pouquinho, fui perdendo, fui perdendo. E agora eu tô meio estagnada no 85. Mas eu tô tranquila, minha alimentação é basicamente a mesma. Eu tenho treinado todos os dias da semana, na verdade 5 ou 6 vezes por semana. O que eu gostei muito foi que eu fiz todo o meu processo de emagrecimento uma coisa muito natural. Em alguns momentos eu segui uma alimentação mais intuitiva, baseada no que a minha nutricionista tinha me passado. Teve meses que eu fiz o jejum, teve meses que eu fiz mais atividade física e teve meses que eu fiz menos e pesei mais na dieta. E eu fui me adaptando, sabe? Então foi uma coisa muito natural pra mim, foi prazeroso o processo, todo o processo foi muito prazeroso, porque eu ia vendo o meu corpo mudar, eu ia vendo como que funcionava. Então, eu fui aprendendo, vendo no meu próprio corpo, quando eu comia coisas que eu estava muito acostumada a comer e hoje em dia eu como e o meu corpo não reage da mesma forma, né? Porque eu já me reeduquei, então ver como que tudo isso funciona, tudo muito novo, foi muito prazeroso. E eu acho que foi isso que me fez chegar tão longe, sabe? Foi curtir o processo em si. Então hoje em dia eu me permito sair uma vez por semana para comer uma coisa que eu gosto, porque eu sei que eu posso compensar na atividade física durante a semana. Aprendi a entender de novo a minha relação com a comida e transformar isso numa relação muito, muito mais saudável. E isso fez muito bem pra mim. Então eu curti todo o processo e o resultado
foi tão incrível quanto, sabe? E eu acho que isso que é o mais importante, é a gente se motivar por ver as mudanças no nosso corpo, e não porque você tá necessariamente emagrecendo, ficando mais magra, mas é assim, todo o corpo muda, né? Você vê que o seu corpo é capaz de fazer coisas incríveis, e então é curtir o processo é uma coisa que foi muito, muito importante pra mim. E é isso.